Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção de ciências, livro de atividades. O primeiro assunto é alimentação e digestão, né? Nós já estudamos sobre isso, falamos sobre os nutrientes, como é que o organismo obtém nutrientes. E aí nós vamos precisar identificar quais são os nutrientes presentes em cada grupo de alimento. No grupo A, nós temos aí uns vegetais, temos legumes, nós temos folhas, temos frutas. E quais são os tipos de nutrientes que esse grupo de alimento oferece para o corpo? No grupo B, nós temos o queijo, o ovo, a carne, alguns grãos, né? E o que é que esse tipo de alimento oferece para o corpo? No grupo C, nós temos a batata, a banana, alguns grãos, temos pão, macarrão, arroz, o que esses nutrientes oferecem para o corpo. E no grupo D, nós temos amendoim, castanhas, azeitonas, salmão, né? Um tipo de peixe. Nós temos o óleo, que pode ser o azeite. Nós temos o abacate. E o que esse grupo de alimentos oferece para o nosso organismo, tá bom? Embaixo nós temos um falso e um verdadeiro. Você vai precisar preencher os grupos de acordo com a alternativa verdadeira ou falsa. V para verdadeiro, F para falso. Ok? Vamos virar a página, seguir adiante, ainda falando sobre os alimentos, tá? E aí nós vamos precisar identificar no número 2 qual é o alimento mais adequado para quem vai praticar atividade física, se é uma carne assada, uma salsicha ou uma banana. Vamos pensar aí. Embaixo nós vamos falar também, no número 3, nós vamos falar também sobre a opção correta, né, de alimentação. E no número 4 nós vamos precisar acrescentar legendas nessas imagens aqui, ó. Mas são legendas relacionadas aos cuidados com os alimentos que consumimos. Então, nós vamos falar sobre os cuidados com os alimentos, tá bom? E aí nós temos a primeira imagem, uma mão, né? Uma bica, uma torneira, uma água. Qual legenda que a gente pode acrescentar aí? Que elas estão sendo higienizadas, estão sendo lavadas, precisa ser lavada antes de consumir, né? Embaixo nós temos alguns alimentos dentro de uma geladeira. O que isso significa? O que a gente pode dizer sobre isso? Embaixo nós temos o iogurte. Gente, o que a gente pode falar sobre o armazenamento do iogurte? Aqui nós temos uma lata com uma informação escrita. Provavelmente a gente pode falar sobre a questão da validade dos alimentos. Embaixo nós temos uma pessoa consultando algumas informações nos rótulos, né? E mais abaixo, no último aqui, nós temos alguém comprando uma carne, verificando as condições, se tá bom, se não tá, se tá com boa aparência, se não tá, tá bom? Vamos seguir para a próxima página. E nós vamos falar sobre a pirâmide alimentar, tá vendo? Aqui embaixo nós temos partes para recortar, ó. É um quebra-cabeça. A gente já brincou muito de quebra-cabeça, né? Então, se você recortar essa lateral aqui, ó, quando você vier montar aqui, você só precisa seguir os formatos e você vai montar tudo certinho, seguindo os formatos, beleza? Fácil demais, né? Nesta próxima página, nós vamos dar continuidade sobre o aparelho digestório. E aí nós vamos falar sobre os órgãos. Vamos colocar o nome nos órgãos aí, né? Embaixo nós vamos preencher as frases com
o nome dos órgãos e aí aquilo que cada órgão representa ou faz no organismo, né? Muito fácil. Aqui nós vamos falar sobre o processo de digestão, qual é a relação do A e do B. Aqui o A estão todos juntinhos, tá vendo? Como esse alimento aqui, todos juntos. Quando ele é ingerido, consumido, que ele entra na boca e ele é mastigado, ele fica em pedaços. E esses pedaços são separados, são distribuídos pelo organismo, tá bom? Por isso que nós temos essa forma aqui de acontecer, separação. E aí nós vamos responder as questões A e B sobre isso. No número 10, nós vamos preencher embaixo sobre o processo de digestão, usando essas palavras aí, tá bom? Chegamos aqui, ó, no aparelho respiratório. E aí nós vamos falar um pouco sobre a respiração. Inspiração, olha aqui a setinha indicando o ar entrando nas narinas. E aqui a setinha indicando o ar saindo das narinas, a expiração. Inspiração quando entra, expiração quando sai. E aí você vai identificar aí quais são as alternativas corretas sobre esse processo, né? Embaixo você vai numerar de 1 a 5 o caminho que é percorrido, né? A sequência que acontece a respiração, tá bom? E embaixo nós temos a letra C, para você explicar qual é a função dos alvéolos pulmonares na respiração, ok? Muito fácil. E aí a nossa última página de hoje vai entrar no sistema circulatório. E aí nós vamos falar... circulatório não, sistema cardiovascular, desculpem. Nós vamos falar sobre o coração, como acontece esse movimento aí do coração e como bombeia o sangue. Vamos colocar um falso e um verdadeiro aí. V para verdadeiro, F para falso. E vamos transformar as alternativas falsas em verdadeiras, né? Então, o que você achou aí de falso, você vai precisar transformar em verdadeiro. Vamos ver um exemplo? O coração apresenta duas cavidades, um átrio e um ventrículo. O ventrículo recebe o sangue e o átrio bombeia para fora do coração. É isso que acontece? Isso é verdade? Eu acho que não há só duas cavidades, acho que são 4, né? Então, eu vou precisar transformar essa frase numa frase verdadeira. E eu vou escrever lá embaixo. O coração apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios recebem o sangue e os ventrículos o bombeiam para fora do coração, ok? Então, nós terminamos a atividade de hoje, tá?